Boa noite. Estamos aqui para o segundo dia da Semana de Psicologia e Família. Sejam bem-vindos. Quem não pôde, assistir a palestra de ontem sobre espiritualidade, o papel da espiritualidade na família, com o Padre William de Almeida, tá lá no IGTV, é só clicar e para ouvir um pouquinho das reflexões que ele fez. Foi tão bacana, a gente vale muito a pena. Hoje o nosso tema é sobre harmonia conjugal. Será que isso é mesmo possível, né? Ou será que esse é um desafio impossível para as famílias? E quem vai estar falando com a gente hoje é o Marcelo Cianelli. Ele é educador terapêutico sistêmico, professor no curso de formação de terapeuta de casal e família do Instituto Sistemas Humanos de Sorocaba. E ele também é facilitador em projeto de multifamílias. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação de vocês aqui, convidá-los, para chamar as pessoas que vocês conheçam aí, clica no aviãozinho, chama as pessoas, que eu tenho certeza que o tema vai ser bem bacana, vai contribuir bastante para fortalecer as famílias. Então, você sabe de alguém que está com alguma dificuldade, ou você sabe de alguém que tem interesse no tema, que trabalha com casais, ou que gostaria de trabalhar com casais e famílias, chama para estar com a gente hoje à noite, tá? Chama para estar com a gente aqui batendo esse papo. Clica no aviãozinho e se você sabe de alguém que pode se interessar por esse tema, clica aqui e divulga. Tá? Vou procurar aqui o Marcelo para a gente começar. Aqui, ó, vocês já estão aqui, sejam bem-vindos. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. Olá, Oi, Lu. tudo bem? Eu não Tudo bem? consigo te ver, Marcelo, não sei se você está me vendo. Ah, muito bem, começo Ah, a te tá. ver. Sabe o que que eu fiz? Eu deixei a câmera ligada para frente. Eu até assustei com a escuridão. Era a tela do monitor do computador que estava filmando. E aí, Marcelo, que prazer você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada Ah, uma por alegria. ter... Fiquei muito feliz com o convite. Saudade de vocês, né? É, Essa, a gente essa também, a gente correria do lembra dia a muito. dia, né? É. Vocês sabem, gente, quero contar para vocês. Vocês sabem que quando eu fui fazer a minha formação em terapia de casal e família, o Marcelo estava lá. Como é que era, Marcelo? Você não era professor ainda. Como é que é o nome do que você fazia lá na minha turma? Naquela época eu fazia formação de formador. Olha Ah, quem é entrou verdade. aí, que fazia, que era um dos meus formadores, Marco Cavana, acabou de entrar aí, o Marcão, né? Eu fazia Esse era formação de professor mesmo, formador. É, né? o Marcão era o Mas o professor. Marcelo, gente, quero contar para vocês, o Marcelo, então, quando eu entrei no primeiro ano, o Marcelo já estava ali, né? A gente não entendia essa diferença, né? Para mim, o Marcelo já era meu professor ali, eu não entendia direito essa diferença ainda no começo. E quero contar, gente, aqui para vocês que era de um acolhimento, e depois é que eu fui de fato entender o que é que essa palavra significava, mas era um ambiente de muito acolhimento. Então, o Marcelo está aqui e é por isso que eu queria muito que vocês estivessem aqui comigo e com o Marcelo nessa noite, porque a gente vai falar de harmonia conjugal, mas quando o Marcelo fala, e vocês vão entender isso daqui a pouco, quando o Marcelo fala, é de um lugar de acolhimento, é de um lugar de possibilidade. Ah, isso é tão bom para a vida da gente, não é, Marcelo? Ah, sim. Né? É o que a gente brinca bastante, eu e o Marcos, a gente brinca falando sério, né? É, Esse lugar do não saber, esse lugar do não isso. saber, de ampliar as possibilidades, é uma delícia. É uma delícia, é É, libertador, né? Faz da gente eternos aprendizes, sabe? Todo dia a gente aprende uma coisa, aprende um com o outro, né? É muito bom para a vida, para as relações, né? e eu penso também, Marcelo, que essa talvez seja uma postura importante quando a gente pensa em harmonia, né? Qualquer Ah, harmonia, sim. com qualquer pessoa, não é? Uhum.
Não, quando você mandou o tema para mim, que eu vi a harmonia, eu achei. Ó, eu vou chamar você de Lu, hein? O padre antes só chamava você de senhora, eu vou chamar você de Lu, hein? Não é? E, e aí, essa palavra harmonia, eu já me encantei com ela logo no princípio, porque para mim veio, já veio a imagem de uma orquestra na minha frente, assim, sabe? E que nessa orquestra, às vezes o marido é o maestro, às vezes a mulher é o maestro, às vezes os dois são maestros juntos, e às vezes são músicos, e às vezes são instrumentos, né? Quer dizer, em cada situação, qual o lugar que a gente vai encontrando para fazer com que exista a harmonia, né? Então a gente também vai exercendo os nossos papéis, a gente vai trocando de papéis ao longo do tempo, ao longo da necessidade, né? E isso é muito importante, isso é muito importante para a saúde das relações, né? De que a gente de fato construa uma relação, né? Nada, uma vez eu estava num casamento de um grande amigo meu e quem fez o casamento foi o pai da noiva, ele era pastor, é ainda, ele é vivo. E eu É. nunca me esqueço uma frase que ele disse para os dois lá. Ele falou assim: olha, agora quando vocês vão ouvir aqui, né, enfim casados, não pense que é o fim de nada, é o começo de tudo, né? É o começo de uma vida, é o começo de uma construção, é o começo de vocês amarem-se um ao outro e construindo esse amor, né? Então, tudo está sendo construído, ao mesmo tempo que tem bastante coisa pronta, mas ainda tem bastante coisa para ser construída, né? E esse Você lugar de sabe, buscar uma harmonia é maravilhoso. é, você sabe, Marcelo, que quando eu escuto você falar de da gente estar sempre em construção, essa também é Uhum, uma palavra que me conforta, porque me uhum. lembra que eu não preciso estar pronta. Eu não preciso Ah, é? saber o que fazer nessa situação, naquela outra, porque eu estou em construção. Então eu Uhum, posso me sentir um pouco sem direção em algum momento, para daí poder uhum. respirar e dizer: ah, tem este jeito de fazer, tem este jeito de fazer. É assim, Marcelo, você concorda? Não, concordo 100%, porque esse lugar que às vezes as pessoas gostam, às vezes as pessoas são eleitas para ter esse lugar. Sabe o lugar do sabe tudo, de ter Uhum. todas as respostas? Olha, isso é um lugar muito difícil, né? É, Porque, gente, a maioria das coisas a gente não sabe. A gente sim. sabe só um pouquinho das coisas só, né? Quanta coisa a gente ainda não sabe de nós, Uhum, né? uhum, Então, eu penso, eu vejo dessa maneira, eu falo assim, nossa, quanta coisa eu tenho para aprender de mim, porque a cada dia eu faço coisas que eu achava que não era capaz de fazer. Eu uhum. encontro competências em mim que eu não achava que eu tinha. Né? Então eu falo assim, Verdade. nossa, eu sou um terreno, um espaço a ser descoberto por mim mesmo. Agora imagina quando eu olho para você, então, quer dizer, se eu sei pouco de mim, É, eu sei menos ainda do outro, né? Então, se eu já sei pouco de mim, eu sei menos ainda da minha esposa. Então, se eu sou um espaço a ser descoberto por mim, ela é um universo a ser descoberto por mim, né? Então, bem, isso é maravilhoso, né? Da gente ter essa consciência e dar essa liberdade, né? De, sim. você sabe isso? Eu falo, não sei, não sei. O que nós É, vamos fazer agora? Eu não sei, mas eu sei que a gente vai sentar, conversar e tentar construir alguma coisa junto. isso. Então, e eu acho que, e olha o fôlego que traz. Só de te ouvir isso já me dá um fôlego, porque eu estava agora, Marcelo, agora falando aqui para o meu marido Marcelo, né, que você também conhece, dizendo Uhum, assim para ele: conheço. nossa, hoje eu tô ansiosa. Não sei por que eu tô ansiosa com essa live. Aí o Marcelo falou assim Uhum, para mim: você tá ansiosa com a live com o Marcelo? Né? Porque ele te conhece, Marcelo, né? Aí eu disse uhum. assim: veja que coisa mais sem propósito. Que é isso, Marcelo? A gente se surpreende com a gente o tempo Uhum. todo, não é? Tipo assim, não Ah, tem sim. tem uma via de mão única. Acontece isso, eu reajo assim. Acontece aquilo, eu faço desse modo.
Às vezes você é É. pega por sentimentos ou por sensações que você precisa parar para refletir, né? Ué, mas por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou, por Uhum. exemplo, por que eu estou irritada? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou brigando com meu marido o tempo todo, né? Já que a gente está falando de harmonia conjugal, né, Aham. Marcelo? O É. outro, às vezes, tem a ver com esse sentimento, porque às vezes o outro não tem nada a ver. Não é assim, Marcelo? Às Uhum. vezes a tempestade está aqui dentro, só. Mas é o outro que vira alvo dessa tempestade. Faz sentido? É. Faz, faz. É, algo que a gente deve fazer o tempo todo, né? É se perguntar o que está acontecendo conosco, né? Em cada situação. Né? O que está acontecendo comigo? Que sentimento é esse? Porque a gente tem o costume de dizer que as pessoas nos dão sentimentos, né? Principalmente quando é raiva, né? Mas minha mulher fez um negócio. Ah, rapaz, mas ela me deu uma raiva. Deu nada. Como é que ela vai transmitir? Ela pode ter feito alguma coisa que despertou a raiva que é minha. A raiva que Isso. está dentro de mim, né? Então não foi ela que me deu, né? Alguma coisa aconteceu na relação que naquele encontro foi É. desperto uma raiva em mim, mas é uma raiva minha. Ela não fez uma transmissão, né, via Wi-Fi de raiva, Sim. de raiva para mim. Nós nas nossas relações nós despertamos uns nos outros aquilo que está em nós. Então nós despertamos uns nos outros os nossos amores, os nossos desejos, as nossas raivas, as nossas empatias, né? Então, o tempo todo a gente tem que, de fato, fazer essa pergunta. Nossa, para quê? Né? Não é nem o porquê, né? Você sabe que a gente gosta do para quê. Para que eu Sim. estou sentindo isso, né? Que lugar tem isso aqui nessa relação? Que lugar tem isso nesse encontro hoje, né? Então, se esse exercício de ouvir, sentir, para depois oferecer a resposta, ele é muito importante, porque às vezes, dependendo do que eu sinto, eu vou ter até que deixar a resposta para depois, né? Porque Uhum. às vezes é desperto em mim algo, falo assim, nossa, eu fiquei sem condições, né? Aqui em casa a gente brinca que a gente chama de prosa, né? Então, de vez em quando eu Uhum. falo para a Litéria, nós vamos ter que mudar o rumo dessa prosa, né? E às vezes ela fala para mim, olha, nós vamos ter que mudar o rumo dessa prosa aqui também, que eu fiquei meio sem condições de dar uma resposta para você, vai vir um negócio meio atravessado. Então vamos dar uma mudada no rumo da prosa, depois a gente volta nessa, né? Que é essa experiência do se perguntar o que é que está acontecendo comigo nesse encontro e o que a gente vai fazer, né? O que, que eu faço com aquilo que eu estou sentindo para tentar ter um encontro harmônico ou construtivo. Porque às vezes também a gente pode escolher o encontro destrutivo. Isso é uma escolha também, né? É verdade. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Quando tem aquele ditado que diz que quando um não quer, dois não briga, em certa medida ele é verdade, porque eu posso convidar alguém para brigar, né? No meu comportamento, numa fala, num olhar, num gesto, eu posso estar mandando um convite lá, venha brigar comigo. E o Uhum. outro aceita se quiser, né? Se ele aceitar o Uhum. convite, vai dar uma briga boa, né? Se ele não aceitar o convite, se ele não aceitar o convite, então a gente pode tomar um outro caminho daí dele me convidar. Se ele não aceita o convite, ele está me convidando então para não brigar. E aí eu penso, nossa, o que eu estou sentindo? Tá bom, eu vou aceitar o seu convite de não brigar. E vamos construir algo melhor aqui para a gente. Mas tudo é uma escolha, né? Marcelo, nossa, é uma delícia conversar com você. E aí, conversando, eu me dou conta de quanto tempo, que saudade, né, de ter essas conversas que há tanto tempo eu não tenho, né? Mas que gostoso. Eu Uhum. fico pensando assim, meu cérebro fica borbulhando, porque eu fico imaginando, tomando ciência, na verdade, de quanta coisa você disse aí, né? Porque, veja, quando eu me dou conta de que eu escolho, eu percebo que eu não sou Uhum. refém. Tem uma escolha aí que Opa, eu uhum, faço, né? uhum, Consciente ou não, mas sou eu que uhum. faço. Mas Quando foi. você diz assim que, e aí nisso tudo que você falou, né? Quando você diz que mesmo que o meu cônjuge venha procurar encrenca, que eu digo aqui, né? Aqui em casa eu digo assim, ó, você tá procurando encrenca.
né? Que é isso, né? Tipo, viu? Que papo é esse, né? Você tá procurando encrenca. Mas, enfim, mesmo que o meu cônjuge venha procurando encrenca, de novo eu tenho uma escolha de poder olhar Tem. para ele e talvez brincar, e talvez olhar para ele e dizer: de onde é que saiu isso? Porque isso não tem a ver com a gente, não. Ó, isso aí veio de algum Uhum. outro lugar. Leva É. lá para o outro lugar de onde veio, isso é encrenca, não é aqui, nossa. Né? Uhum. Então, tem uma série de escolhas que o casal pode fazer. E aí, e Sim. que essas escolhas respeitam, ou promovem, ou mantêm a harmonia conjugal. Não sei, Uhum. eu escuto tudo isso quando você fala, Marcelo. Tem mesmo? Você acha que faz sentido? Mas é verdade, né? A harmonia, ela vai depender do conhecimento que a gente tem, né? Eu brinco que eu tenho um sonho, mas Deus não me deu esse dom, que o meu sonho era tocar violão. Lu do céu, desde adolescente, acho que eu já comecei essa aula de violão umas 30 vezes. O que eu já dei de violão de presente, a turma que é abençoada, porque muita gente começou a tocar por violão que eu dei de presente, né? Nunca consegui, nunca consegui. E eu costumo dizer assim, que às vezes você vê alguém tocando, mas dá a impressão que a pessoa vai infartar, né? Parece que está sentindo dor. E tem outras pessoas que tocam, que você, olhando ela tocar, ela está tocando uma música maravilhosa e difícil. Mas você vê ela tocando, você tem a impressão de que se você pegar o violão dele, você toca. Porque ele conhece tanto aquilo, ele conhece tanto o instrumento, ele conhece tanto a si mesmo, que a maneira como ele faz, aquilo fica tão harmônico, um conjunto tão harmônico, que você olhando aquilo dá a impressão que é muito fácil, mas não é. Então, ter harmonia não é fácil, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. E é um exercício diário de aprendermos uns com os outros e nos conhecermos, né? Ainda que sejamos um universo a ser conhecido, não é um universo impossível de ser conhecido. É um universo Isso. a ser conhecido, né? Então, a harmonia vai depender do exercício de nos conhecermos a cada dia, para que os nossos olhares, as nossas palavras, os nossos toques busquem isso, né? Isso tem que ser um objetivo, né, de vida, não um, um tempo só, né? E é certo que de vez em quando estoura uma corda do instrumento, de vez em quando o instrumento desafina, né? E o que, que a gente vai Sim, fazer? Vamos trocar a corda, vamos afinar de novo, para não perder. Ele perdeu a harmonia por um momento, mas vamos correr para que ele volte à harmonia, né? Mas isso é então, essencial o conhecer. eu fico pensando, né, Marcelo, assim, ó, se eu tenho, usando essa metáfora que você trouxe dos instrumentos, né, se eu tenho um violão que me é muito caro, que eu gosto muito, se estoura uma corda, eu não jogo fora, né? Eu vou Uhum, atrás de como conserta aquilo que foi danificado, naquilo que eu prezo e para mim é muito caro, né? A gente também precisa pensar nisso, né? De que às vezes a é, harmonia, às vezes esse momento que nós estamos vivendo, às vezes esse momento que o mundo está vivendo, talvez tenha afetado mesmo diretamente a harmonia dos casais. uhum, Mas isso ainda não é possível que isso signifique que acabou, que é o fim, né? E aí eu gosto de lembrar das possibilidades, né? Só uhum. essa possibilidade, só existe isso. Então, se estragou a corda de violão, é lixo. É, 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 a- esse, esse tempo que a gente vive, ele para as relações, ele é muito difícil, né? Nós estamos vivendo um tempo, não sei, os últimos 10 anos, pelo menos, que isso se potencializou muito forte no mundial, um movimento mundial, né? Me É, parece que nós vivemos um movimento mundial de celebração à desavença, de celebração do ódio, por todos os lados. As pessoas não podem concordar, né? é Hoje verdade. se você pensa diferente do outro, não há uma celebração da multiplicidade das ideias. Há uma declaração de guerra por qualquer coisa. Eu não estou falando de coisas políticas, não. Estou falando das relações familiares, das relações de casamento, né? Em Sim. que é muito difícil, né? Então, as coisas têm sido muito frágeis. As relações têm sido muito frágeis e se fragilizado demais
num sentido de que qualquer agitação rompe de uma maneira irreconciliável, né? Isso fica claro que há um universo de pessoas infelizes, porque, Lu, eu brinco na igreja e falo assim, olha, eu acredito que Deus criou a gente para viver em bando. Eu gosto de falar bando, sabe? A gente foi criado para viver em bando. Mas como a gente vai rompendo as relações, rompendo as relações, rompendo as relações, a gente, ainda que a gente ainda faça parte de grupos, mas são grupos sem intimidades, são grupos sem laços bem amarrados, porque são pessoas, parece que todo o grupo de amigos troca a cada 6 meses. Né? Isso. E as pessoas têm feito isso com as relações, com os casamentos, né? Então, outra coisa que eu costumo dizer para as pessoas assim, fala assim, você ter harmonia no casamento é difícil? É difícil, mas a gente não pode entender difícil como sinônimo de impossível. Difícil é E, apenas algo que dá mais trabalho, mas não é e... impossível. Né? Até porque, Marcelo, se a gente pensar, por exemplo, nos cuidados que aqueles que a gente ama requerem, não tem nada fácil, né? Se a gente Não. pensar, por exemplo, quando chega um filho, dizer que cuidar de um filho, receber um filho na dinâmica familiar é fácil? Não tem nada de fácil, mas o sentido que eu dou para a chegada daquela criança, para a bagunça, né, entre aspas, que aquela chegada traz, o sentido que eu dou para aquilo, né, aquele ato está cheio de sentido. Então eu não fico olhando Uhum. só para a dificuldade, né, porque além da É, dificuldade tem algo muito maior. Né? Então, quando o a gente que é, pensa, por exemplo, pode falar. não, o que é bom supera muito o que não é bom, né? Quer É dizer, isso aí. tem um autor que a gente gosta bastante, não sei se você lembra dele, o Michael White, que falava das Sim. narrativas, né? E o Michael White escrevia dizendo assim que a gente tem tendência a negligenciar o que é bom, né? É. Então, é claro que aquilo que há de difícil nas relações, e de fato é verdadeiro, que de fato existe, né? Mas quando você olha para aquilo que é bom, quando você olha para as competências, para as qualidades, para as possibilidades de crescimento e construção, elas são infinitamente maiores, né? Mas às vezes a gente escolhe ficar com um leque, que nem você falou, né? Só isso, né? A gente escolhe, tem um leque, o leque fechado, ele não tem possibilidade, ele não é bonito, você não sabe o que tem lá dentro. A gente precisa abrir o leque para ver a figura, para ver as dobras, para ver a beleza que está lá. E quando a gente abre o leque, a gente vai perceber que tem infinitas possibilidades, né? Então a gente tem que abrir o leque, não pode ficar com o leque fechado, senão fica muito pequeno, muito fragilizado. Né? Um leque fechado não traz brisa para ninguém. É isso aí, não tá fazendo a sua função, né? Não. Marcelo, quando a gente fala de possibilidades, aí me lembra uma outra palavra que para mim faz muito sentido quando a gente fala de família ou de casal, que é combinados, né? Às Uhum, vezes a harmonia, a gente não está em harmonia, né? Às vezes os instrumentos estão todos desafinados naquela orquestra. Então, de repente, ao invés da gente olhar e dizer que para tudo, e se a gente for, né, ainda na metáfora da orquestra, cuidando de naipe por naipe, né? Então agora vamos cuidar uhum, aqui do naipe dos violinos. Vamos olhar para isso. Eu sei que está tudo desafinado, mas não dá para a gente cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então vamos olhar uhum, para isso aqui, ó. E vamos ver que combinados a gente fez a respeito disso aqui, que parecem, ou que talvez, ou que de fato não estão mais funcionando. uhum. Eu defendo a ideia, Lu, de que nas relações as coisas não devem ser cumulativas no sentido. A única coisa que a gente pode acumular na relação é amor, empatia, acumular o que é bom. Mas aquilo que traz desconforto, a gente deve viver. Eu me lembro uma experiência que eu gosto de contar. Um dia É. aconteceu um evento e aquele evento me deixou muito triste. E eu estava com a minha esposa no carro e ela, com todo o amor, com toda a empatia, com todo o desejo de cuidar, me viu naquela situação e disse assim, está triste, né? Eu falei, tô muito triste. Ela falou assim, o famoso, não fica triste não, né? Com amor e com cuidado. E eu também, com amor, disse para ela, sabe, amor,
eu preciso ficar triste. Eu preciso viver essa tristeza. Porque senão eu vou ser obrigado a guardar ela aqui dentro. E aí eu vou ter que juntar ela com algumas outras tristezas que estão guardadas. Até que elas se tornem uma coisa tão gigante que eu tenho que vivê-las todas de uma vez só. E isso pode ser destrutivo, né? Então, isso que você falou tem muito sentido e é muito importante. Olha, se nós tivemos uma questão a ser resolvida aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver, né? Porque se a gente ficar acumulando, pode ser que a hora que a gente queira resolver, já está estragado demais, né? Eu me lembro uma outra experiência de uma pessoa que também procurou a minha esposa, né, para eu atender casal e tal. Ah, seu marido atende casais e tal, né? Atende e tal. Perguntou onde que eu atendi, o valor do encontro, da sessão e tal. Aí a pessoa falou assim para ela, tá bom. E minha esposa falou, quer o telefone deles? Conversa com ele. Falou assim, não. Ela falou, dá para aguentar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco. O copo ainda não transbordou. Eu falei, então, às vezes quando eu espero o copo transbordar, aí a gente já não quer mais, né? Então, esperar o copo transbordar não é bom, né? A gente tem que ir resolvendo, como você disse, resolvendo as questões gradativamente, conforme elas vão aparecendo, né? Por isso a importância do diálogo, né? Do saber ouvir, do saber falar, né? Marcelo, fala um pouquinho mais disso para nós. Como que é que as pessoas... uma dica. Como é que as Uhum. pessoas, os casais, deveriam dialogar, né? Por onde começa? Que dica que você podia dar para a gente aqui? Por onde que começa um bom diálogo? Olha, Lu, um bom diálogo tem dois aspectos iniciais primordiais: disponibilidade para a conversa e respeito, né? Por quê? Onde não há disponibilidade, as coisas não acontecem. É preciso ter uma disponibilidade mínima, né? E o que eu falo respeito no sentido que, quando a minha esposa, eu faço alguma coisa que não foi uma brincadeira, eu não quis chatear a minha esposa, mas por algum motivo eu deixei ela triste. Eu não quis, mas por algum motivo aquilo que eu fiz despertou algo da história dela, da vida dela, do momento dela, deixou ela triste. Aí ela vem contar isso para mim. Ela está assistindo, depois ela conversa as coisas comigo, né? Depois ela vê, olha, eu ouvi o que você falou lá, hein? Ela vem e fala assim, olha, você me fez uma coisa que me deixou triste. Eu preciso respeitar isso. Eu tenho que tomar esse sentimento por verdadeiro. Por mais que para mim seja algo, como assim? Mas a pessoa está contando, para ela é verdadeiro, para ela está vivendo aquela tristeza. Mas eu não quis deixar você triste, mas deixei. Então, quando o respeito é nisso, de a gente validar, respeitar aquilo que o outro fala no diálogo, né? E o diálogo, eu sempre gosto do diálogo, como o Tiago fala lá na carta dele no Novo Testamento, que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, né? Porque a gente não sabe ouvir, Lu. A gente não sabe ouvir. A gente pensa que ouvir é só quando eu fico quieto. E não é. Né? Porque olha a dinâmica do diálogo, na maioria dos casos. A minha esposa fala alguma coisa para mim, e aí, só que eu não estava ouvindo ela. Eu estava pensando já no que eu ia falar, e ela falando. Tanto que você vê nos diálogos, como é comum você virar para alguém que está conversando e falar para a pessoa, você prestou atenção no que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Né? Então, aí ela está falando, eu estou pensando no meu discurso depois do discurso dela. Aí quando eu faço o meu discursinho, ela também não está ouvindo. Ela está pensando no discurso dela. Isso não é ouvir. Isso não é ouvir. Ouvir é parar. Parar, deixar aquilo que está sendo dito entrar em nós, né? Que eu falo que é o movimento do entrar pelos nossos ouvidos, né? E a gente culturalmente dá ao coração o lugar dos sentimentos, né?
Então entra pelos nossos ouvidos, desce lá no coração, no lugar dos sentimentos. A gente sente, volta para a gente, sentido e pensado, e aí é que a gente vai dar uma resposta, né? E esse exercício muitas vezes a gente não faz, e ele é salutar para a saúde. A gente fica daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e não passa aqui, né? E um relacionamento, e um diálogo numa relação que envolve amor, que envolve carinho, desejo de estar junto, que não passa pelas emoções, não é um diálogo que pode trazer harmonia, Sim. né? Então, o E eu fico pensando, respeito, Marcelo, pode né? terminar. Então, a disponibilidade, o respeito, o saber ouvir dentro desse processo. Ouvir, sentir, agir, né? E aí vai. Nossa, mas não dá trabalho conversar assim? Dá, mas é uma delícia. Sim, sim. Então, quando você fala sobre o diálogo que fica preso aqui, né, Marcelo? Eu escuto e eu Uhum, respondo, né? Eu escuto para responder, eu não escuto para refletir, né? Eu escuto para uhum, responder. Eu fico pensando que isso também, às vezes, coloca os casais num círculo de culpa, porque é como se tudo que o outro estivesse falando significasse que a responsabilidade é minha, que a culpa uhum, foi minha. E às vezes não é disso que ele está falando. uhum. Às vezes a gente escuta sim, muito melhor um estranho do que o nosso próprio cônjuge. Porque quando um Nossa. estranho está falando comigo, eu não me culpo, né? Eu posso ouvir de Uhum. fato o que ele fala. Não faz sentido, É, Marcelo? faz sim, né? Aí a gente também tem que fazer uma pergunta, né? Aí a gente tem que também olhar para a nossa história, né, Lu? É. É, porque o que significa matrimônio na nossa história? O que significa ser casado na história da minha família? O que significa Nossa, ser casado na história da família da minha esposa? Porque eu de fato conheço muitas pessoas. Eu tenho uma história que eu me lembro, que eu tinha um grande casal amigo, e eu trabalhava com ela, e conheci ele por intermédio dela. Lu do céu, era uma, um homem maravilhoso. Sabe aquela pessoa, quando você vai na casa dele, ele faz questão de lembrar o prato que você sabe comer. Então, ele sabe o que você sabe comer, ele sabe o que o Marcelo sabe comer, sabe o que os seus filhos sabem comer e faz uma comida para cada um. Só que na relação com a esposa, isso era completamente contrário. A ponto de, por vezes, ela pedir para ele: eu gostaria que você me tratasse como você trata os meus amigos. Né? olha. Mas então, mas por que isso não acontece? Bom, aí deixa eu olhar na minha história. Qual que é, na história da minha família, como é que era a relação com os amigos? A relação com os amigos sempre foi harmônica na história da minha família, e a relação de marido e mulher sempre foi conflituosa, né? Então, isso conta muito dessa coisa que você falou. Olha, ouve tão bem os amigos, e às vezes até os desconhecidos, mas não ouve daqui. Então, mas qual que é a importância de saber que ouve bem os amigos ou os desconhecidos? É a informação de que sabe então ouvir. Não importa. Se ouve lá os amigos, então sabe ouvir. Então sabe. Bacana. Então, como é que nós vamos então criar isso nessa relação aqui? Porque você ouve os amigos, você ouve até os outros parentes, você ouve, eu ouço também. Então nós sabemos ouvir, nós não estamos sabendo ouvir um ao outro. Porque É, talvez na história das nossas famílias, marido e mulher não conversem, não ouvem um ao outro, né? sim. Mas se eu ouço os meus amigos, eu sei, eu sei. Então, como que a gente vai trazer isso para essa relação? Olha, Marcelo, o Marcos Cavana tá ali, né, batendo palma, fazendo joinha. E sabe o que O, Mar, o, tá me Mar, o ressoando Marcos, aqui? o Marcos Fala, Marcelo, eu e o pode ir. Marcos, a gente vive grudar, a gente tá junto quase todo dia, Lu. Então, e aí eu não me contive aqui. As mãozinhas que ele colocou me levaram imediatamente para isso, né? Que aí é a terapia de casal e família que faz, né? Pelo menos Uhum, na minha vida foi ela que fez, né, é, Marcelo? Que assim, a gente não inventou isso, meu Deus, né? A gente não uhum, inventou, por exemplo, não, essa dificuldade
de se relacionar com o cônjuge, essa dificuldade de falar do que sente, essa dificuldade de ouvir ou de se expressar, a gente precisa olhar para trás, né, Marcelo, e entender Ah, sim. que finalidade isso teve, né? Por que que a gente aprendeu o que aprendeu, fez como fez? E de novo, daí é a parte que eu mais gosto, Marcelo. E aí, de novo, eu tô livre para escolher, né? Isso. Preciso ainda continuar fazendo isso, né? Né? Isso me serve? Isso está de fato Uhum. cuidando, né? Como a gente hoje aqui está falando de casamento, né? Então eu vou pôr a pergunta assim: isso de fato está cuidando do meu casamento? Isso de fato está Uhum. tá promovendo um bem-estar para minha família ou não? Eu já posso É. deixar isso para trás, né? Eu já não preciso mais repetir. E, e sabe, porque muitas vezes isso, Lu, vai estar muito ligado à questão das fidelidades, né? As fidelidades que a Sim. gente tem com as nossas histórias, né? Você chegou a conhecer o Dilson? Sim, conheci. Você A não, gente ficou 4 meses com o Wilson. 4 meses com o Dilson, né? Eu estava lá junto com ele, né? Ah, Então, o Dilson sempre falava assim para mim, falava, Marcelo, para você ser quem você é, tem 150, 200 anos de história, meu filho, que vem construindo quem você é. Então, às vezes, essa manutenção dos jeitos de serem tem muito a ver com a fidelidade à história familiar, né? é, Mas, quando a gente olha para a nossa história familiar, tem muita coisa boa. Tem muita coisa sim, boa, né? sim. Então, às vezes, assim, nossa, inconscientemente, né, lá no mundo interno, para eu ser dessa família, os homens dessa família são turrão, né? Não dá carinho na mulher. Então, um jeito de ser homem dessa família é desse jeito. Tá bom, mas que outras coisas essa família tem? Que outras É, coisas boas essa família tem que pode fazer com que a gente transforme, que a gente faça a escolha de fazer uma outra coisa na nossa relação sem perder a fidelidade, né? sim. Ué, mas assim, não conversa muito com a esposa, mas é muito amoroso com as outras pessoas. Ora, então eu posso ser amoroso com a minha esposa também, porque a amorosidade faz parte da história da minha família. Então eu posso É, abrir mão de ser aquele turrão, aquele que não conversa com a minha esposa, porque algo diz dentro de mim que é assim que eu me mantenho fiel à minha história, mas eu posso trocar isso sim. pela amorosidade, porque a amorosidade também está na história da minha família. Então, se eu Com for certeza. amoroso com ela, eu continuo sendo fiel a essa história, porque isso existe nessa história. Então, sempre a gente tem que olhar para a nossa história e falar assim: o que, que eu vou trazer de lá? O que, É. que eu vou trazer da minha casa, da minha família, para o meu casamento, para a nova família que eu estou formando? Então, e eu acho assim, bárbaro, que isso também é um baita de um mergulho em si mesmo, né? Porque eu preciso Claro. mergulhar dentro de mim para poder identificar, Marcelo, né? Para poder identificar, por exemplo, por que que eu amo tanto, mas não consigo expressar? Por que que eu amo tanto e fico criando uma armadilha atrás da outra para afastar o meu cônjuge de mim, né? Que finalidade tem isso, né? Por que que esse aprendizado, e aí, né, é uma palavra nova, não sei, talvez para as pessoas que estejam assistindo a gente isso seja uma palavra nova, mas assim, às vezes, gente, o que nós estamos querendo falar é assim, às vezes as ações elas podem soar para vocês como se, nossa, está fora do meu controle, né? Você falou agora há pouco aí de escolha, Lucilene, mas na verdade eu não escolho. Quando eu vejo, pronto, eu fiz. Então, Uhum. falta de conhecimento. Porque quando a gente, Uhum. quanto mais a gente conhece de si, menos a gente cai nesse tipo de armadilha, não é, Marcelo? Ah, sim. Né? Quando eu me conheço, eu fico atento às coisas, eu percebo as coisas, né? Entrou aí, alguém falou aí, a Márcia entrou aí, é uma grande amiga, foi aluna minha e do Marcos até o ano passado, Márcia, parceiraça nossa. E alguém fez uma pergunta aqui, Lu, eu não vi, eu não consegui ver o nome, mas alguém disse assim, como mudar algumas atitudes? Eu não consegui ver o nome da pessoa, me perdoe. Foi a Meire. É, é, Ela perguntou a assim, Meire, com decisão. então é muito, muito importante, porque assim, olha, Meire, para mudar, envolve muita disponibilidade, muito esforço e muito Uhum. trabalho. Hábito e atitude não se muda com facilidade. Veja só, eu tenho 45 anos. Então faz 45 anos que eu estou treinando ser o Marcelo que eu sou.
E eu já fiquei meio bom nisso, né? Já fiquei meio bom nisso. E aí, mas de repente, eu preciso mudar um hábito. Ah, mas não adianta comprar um livro de mudar o hábito em 20 dias, em uma semana, e não vai acontecer, não. Isso vai levar tempo. Isso vai levar tempo, né? E aí entra assim, né? Eu costumo brincar que a insistência tem o lado bom e o lado ruim. Então, o lado ruim da insistência chama teimosia. E o lado bom da insistência chama perseverança. Perseverança, que é uma virtude cristã, a perseverança. Então, para eu mudar os meus hábitos, para eu mudar as minhas atitudes, eu vou ter que ser muito perseverante, passar a me vigiar mais, passar a prestar atenção. Olha, fiz aquilo de novo, deixa eu parar. E é esse exercício até que eu crie um novo hábito. Alguns estudiosos, Meire, para te ajudar, eu não sei se para assustar, Meire, mas alguns estudiosos dizem que a gente leva 5 anos para criar um novo hábito. E isso exige perseverança. Isso exige muito desejo, muito esforço e muita perseverança. Mas sabe o que eu costumo pensar? Será que eu sou muito otimista, então, Marcelo? Porque eu costumo pensar assim, ó. Quando a gente decide, primeiro, antes, quando a gente se dá conta de que cria a armadilha, a gente já ganhou um ponto a favor da Oh, perseverança e da mudança. Porque sim, sim. tomar consciência de que isto sou eu, não é o outro. Sou Uhum. eu, sou eu. Então, olha que quanta coisa eu posso fazer por mim. Porque pelo outro, Marcelo, quem dera, né? Quem dera a gente É, pudesse fazer o outro mudar, o outro melhorar, o outro ficar diferente. Não tem receita para não. isso ainda. Agora, para mim, eu posso fazer muita coisa para mim e por mim, né? Essa ideia de que a diferença, a mudança começa no outro, ela é fatal, né? Né? Então, a mudança pode ser um clichê, mas é um clichê verdadeiro. A mudança começa em nós, né? Isso você estudou, eu estudei, É, que sim. qualquer movimento diferente dentro de uma relação produz diferença na relação, por menor que ele seja. Por É. menor que ele seja. Você quer pegar um exemplo disso? É assim, às vezes, como nós, por vezes, nos conhecemos, então, assim, se eu fizer determinada coisa, eu deixo a minha esposa doida, ativo a É. raiva que está dentro dela. Aí eu vou lá e faço aquilo. E ela não fica com raiva. Uhum. Imediatamente o que aconteceu? Será que eu perdi a habilidade de despertar a raiva dela? Quer dizer, foi um movimento, um pequeno movimento diferente da parte dela que mexeu comigo. Que mexeu comigo, né? Então, se nós queremos algo novo, nós precisamos começar a fazer algo novo. Se a gente repete aquilo que a gente faz e que trouxe problema para as nossas relações, a gente já sabe o que vai acontecer. Mais problema. Isso. Então, nós precisamos fazer coisas novas, nem que sejam pequenas ações, né? Mas Isso. precisamos fazer coisas novas. Pequenas ações, de pequenas em pequenas ações, nós podemos fazer grandes diferenças. E Isso nesse mesmo. ponto eu somo o otimismo junto com você. Então tá bom, Marcelo. Então, ó, é assim que eu vejo. Eu fico pensando que aí a gente tem fôlego para perseverar, né, Marcelo? Né? Ah, Tem sim. uma outra pergunta aqui, Marcelo, ó. A Ah, Eneli, minha cunhada. Oi, Eneli, obrigada de estar aqui com a gente. Ela escreveu: o casamento é um exercício de conhecimento, resiliência, paciência, respeito, empatia. É saber esperar o momento do outro, às vezes. É preciso também saber qual é o nosso melhor momento para dialogar. De novo, autoconhecimento, hein, Marcelo, não é? O que mais que você viu isso. aí, E além do. alto. O conhecimento de si e o conhecimento do outro, né? Às vezes a gente força a barra, né? É, E nesse tempo de isolamento, Lu, você atende, eu atendo, e eu tenho atendido muitas pessoas, muitos casais que, por não sei, né, acho que o isolamento deixou a gente assim meio muito desvirtuado, que resolveram ter, durante o isolamento aí, todas as DR possível e imaginável. Vamos resolver
trancado dentro de casa, porque depois não dá nem para sair um para um canto, um vai passear no parque, outro vai na casa da mãe. Não, trancado dentro de casa. Né? E as nossas casas não são grandes, 40, 50 metros, não dá nem para se esconder um do outro. E aí resolve querer resolver tudo de uma vez só. Não, senta aqui agora. E não é por aí. A fala Ineli, né? A fala da Ineli é preciosa, é maravilhosa. A gente precisa encontrar o tempo, e como ela disse, é preciso conhecer o tempo do outro, é preciso conhecer o meu tempo, e isso precisa ser feito no encontro dos tempos. No encontro dos tempos. Aí é produtivo, aí vai ser construtivo, né? Então, é essa arte do conhecimento que nos leva a entender e reconhecer o tempo do encontro. É isso mesmo. Eu fico pensando também que, às vezes, a gente pode trabalhar na direção de construir esse momento. Isso eu penso que pode ser positivo, Marcelo. Mas se a gente estiver com a sensibilidade bem, bem ligada, né? A ponto de que, olha, vamos supor, eu preparei tudo, mas aceito que não vai rolar hoje, que não vai rolar essa conversa do jeito que eu imaginei. E aí, de novo, a gente fala de flexibilidade, né? Flexibilidade para harmonia, eu acho que é parceira, você não acha, Marcelo? Como é que você vê? Ah, não, tem que caminhar junto. A flexibilidade ela é essencial. Eu sempre brinco lá no curso, não sei se a gente brincava assim na época que estava lá, que a gente costumava dizer assim, olha, o casal, como você diz, os combinados, né? Então a gente brinca, a gente tem o nosso contrato de casal, ele é cheio de cláusulas, né? Mas a gente brinca assim, mas só existe uma cláusula, né, pétrea. Só existe uma cláusula nesse contrato que é rígida e não pode ser alterada nunca, que é a cláusula de quantas vezes for necessário nós vamos alterar isso aqui. É a única que não pode sair. Quantas vezes preciso for, nós vamos mudar. Nós vamos procurar um novo jeito, nós vamos procurar uma outra forma. Né? Então, a flexibilidade ela é essencial, essencial. A rigidez, ela não tem como ser modelada. Né? Não dá para modelar algo rígido. Ou você quebra em pedaços, destrói, né? Ou vai ficar daquele mesmo formato. Para a gente construir, modelar, né? É preciso a flexibilidade, é preciso algo que seja moldável. Senão não tem como. O Marcelo, você viu lá, né, que eu abri uma caixinha de perguntas hoje, né, pra gente falar sobre harmonia. E teve algumas perguntas que eu achei muito bacana que surgiram. Eu queria, deixa eu ver se a gente tem tempo. A gente não tem muito tempo, mas eu quero arriscar, principalmente essa, porque numa live que você fez com o Marcos Cavani, inclusive, lá no YouTube, eu vi você falando a respeito disso e eu achei o máximo. Eu queria que você contasse um pouco disso para o pessoal que está aqui com a gente, a respeito do compartilhamento de tarefas domésticas. Como é que você fala sobre isso, Marcelo? Nas famílias, né? Então, aqui em casa a gente diz o seguinte, a gente bagunça junto e a gente arruma junto, né? Porque senão vai ficar tudo muito bagunçado. Aqui em casa não tem, ainda pode ter casas e relações, não estou dizendo que está certo ou errado, mas que existam divisões de tarefa, tudo bem, mas precisa existir uma divisão, né? A casa é nossa, a casa é nossa, ela precisa ser, nós todos precisamos colaborar, né? Agora há pouco mesmo, o meu menino veio aqui, no meu escritório, e cedo ele estava fazendo a aula dele e trouxe um pratinho com bolacha aqui. Aí ele veio aqui e falei, meu amor, pega o prato e leva lá para a cozinha. Ele falou assim, nossa, mas por quê? Eu falei, pelo simples motivo que foi você que trouxe ele para cá. Né? O pai pode levar, mas eu estou sentado aqui agora, quem vai levar é você. Né? Perder, não, pelo menos aqui a gente não tem essa coisa, Lu, de coisa de homem e coisa de mulher, sabe? A gente cozinha, a gente varre, a gente faz as coisas juntos, porque imagina só, ficar sob a responsabilidade de uma pessoa só, a tarefa do lar, a tarefa do trabalho de casa, a tarefa de cuidar dos filhos, isso é muito pesado,
né? Então, a gente tem que sentar e conversar sobre esse negócio, assim, sabe? Olha, homens, meus queridos amigos, meus irmãos, lavar uma louça, lavar uma né? roupa, varrer um chão, não afeta a nossa masculinidade em nada. Em nada. Você vai continuar sendo homem. Não afeta em nada. Experimenta. Amanhã, põe uma penca de roupa na máquina, põe para bater, depois estende, né? Se puder até, olha, não vai afetar. Não vai afetar, né? É preciso a gente fazer isso, é preciso dividir. É preciso dividir. A Sim. gente divide todas as coisas. A vida é feita de compartilhamento, de divisão, né? Todo mundo quer sentar no sofá para ver um pouquinho de TV, Lu. Todo mundo quer ficar com as perninhas para cima de vez em quando, relaxando. Todo mundo quer, né? Se a gente cuidar de tudo junto, rapidamente a gente pode estar tudo com as perninhas para cima, assistindo Netflix, assistindo o YouTube, né? É. Mas um ou dois com a perna para cima e outro, geralmente a mulher, limpando para cá, limpando para lá e tendo que fazer comida junto. Olha, isso é injusto. Isso é injusto. Se isso E tem a ver com a depois, história Marcelo, da minha família lá, eu preciso revisitar isso. 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 Porque o tempo era outro, né? É. A vida funcionava de um outro jeito, né? Então, assim, Uhum. eu tô vendo o Marcelo, meu marido aqui, né, escreveu, sou bom de faxina. E aí ele me lembrou aqui que Uhum. nessa brincadeira séria de dividir tarefas, a gente vai descobrindo até quem é melhor que quem nas coisas, né? É. Que nem o Marcelo tem razão. Meu marido tem razão. Ele é muito melhor de faxina do que eu, Marcelo. Então, quando precisa de faxina, isso é com ele, né? Eu fico com as outras Uhum. coisas, né? É. E, Aqui e em eu acho que é o casa, vice-versa. eu confesso que eu sou péssimo de faxina. Ó, se eu varrer um chão e você passar por aquele lugar depois que eu varri, você vai falar assim: meu Deus, quanto tempo que alguém não varre essa casa? Eu sou péssimo, mas eu sou bom de cozinha. Eu sou bom Aí, de ó. cozinha. Então, às vezes a gente precisa ter alguma tarefa, eu brinco com a minha esposa, amor, eu limpo a casa e você faz a comida, ou eu faço a comida e você limpa a casa. Ela falou, pelo amor de Deus, vai fazer a comida, né? Então eu cozinho, né? Eu tenho esse costume de enquanto cozinho, eu vou lavando a louça, né? Então eu terminei de fazer a comida, a louça está toda lavada, porque depois só sobra a louça do que a gente comeu, né? Mas Sim, também essa divisão, né? Também essa divisão. Mas para a gente saber o que a gente é bom ou tem aptidão para fazer ou gosta de fazer, a gente tem que começar fazendo, né? E aí sim. fazendo essas trocas. Mas isso, ainda mais hoje em dia, Lu. Meu Deus do céu, a maioria das pessoas trabalham fora, né? Quer Sim. dizer, eu cheguei em casa antes da minha esposa. Gente do céu, o que que me impede de ir lavar a louça, né? É. O que que me impede de começar a preparar, separar os ingredientes para poder fazer uma janta, né? Quer dizer, isso é bom para todo mundo, né? Ou mesmo a É. esposa que chega primeiro, vai, começa. Quem Sim. chega primeiro começa, e depois quem vem chegando depois vai entrando na dança junto, vem dançar, vamos bailar junto para todas as coisas, né? Eu fico Isso pensando, não nos Marcelo, torna que menores, não. de jeito nenhum. Eu fico pensando assim que se a gente usar de novo, né? Voltando lá para a metáfora da orquestra que você trouxe, né? Se a gente pensar de novo que juntos o som fica mais bonito, né? Que Uhum, juntos tudo fica mais grandioso, a harmonia familiar também precisa dessa presença, né? uhum, Porque essa cena que você trouxe aqui, por exemplo, quando eu era criança, era tão familiar, né? Porque minha mãe, eu muito pequena, minha mãe não trabalhava fora. Meu pai uhum, trabalhava fora. Então, as coisas estavam muito definidas. uhum, Mas ainda não era numa perspectiva que, para mim, trouxesse harmonia, porque era exatamente essa cena que você citou, né? O meu pai deitado assistindo televisão e a minha mãe correndo atrás de alguma coisa, né? Minha mãe ali cuidando de alguma coisa. Então, me dá um pouco a sensação assim de que, poxa, mas e se juntos a gente estiver trabalhando e depois juntos a gente estiver descansando ou passeando, uhum, seja o que for, né?
Uhum. Porque, principalmente quando a gente está trabalhando junto, parece que sempre fica mais rápido, fica mais veloz, as coisas É, fluem com mais facilidade. Não sei, Marcelo, né? uhum. Mas eu brinco, outro dia eu brinquei com a minha esposa, falei, amor, se um dia a gente ficar rico, sabe o que eu vou fazer? Contratar uma pessoa só para lavar a louça, mais nada. Porque não vence, né? Você lava a louça, você volta 5 minutos depois lá, aquela pia já tem copo, colher e prato. Meu Deus do céu, quem passou aqui, né? Então, cuidar de uma casa é muito trabalhoso, Lu. É muito Sim, é verdade. trabalhoso. Eu prefiro 1 milhão de vezes trabalhar das 8 às 8 fora do que cuidar da casa. Parece que não rende o trabalho, né? Agora, você imagina alguém trabalhando fora o dia todo, ainda ter que chegar em casa e sozinho, sozinha na maioria das vezes, fazer todo o trabalho da casa. Ah, eu acho que o Agora, Marcelo, olha exercício do só. amor, o Agora, olha só, eu fico exercício do pensando, amor né? tem que nos levar a algo diferente. Tem. E aí eu fico pensando também assim, que às vezes a gente. E aí eu tô falando mais da mulherada também, hein? Porque, ó, Uhum, às vezes eu tô cansada por algum motivo, mas o meu orgulho é maior que o meu cansaço. Então, uhum. por exemplo, uma frase que eu escuto, que é muito comum, que eu escuto muito em diversos ambientes, é assim: mas se eu tiver que pedir, não precisa fazer. Né? E aí eu fui pensando, rapaz, se a gente ficar É. nesse esquema, né, de que se o outro não adivinhar, eu não quero, isso é muita armadilha para harmonia conjugal, não é, Marcelo? Olha, Lu, olha, eu vou contar com um segredo para o pessoal. Pessoal, nós não temos o dom da adivinhação. Né? Esqueçam isso. Sabe? Essa coisa. Nós vamos contar uns para os outros, Lu. Nós vamos contar. A gente ficar esperando, esperando. E isso para tudo. Pra Sabe? tudo. Quer um carinho? Quer um carinho? Isso, Pede. isso, Pede um carinho. isso. Vem cá, rapaz. Vem me fazer um carinho aqui, né? Sim. Então, Uhum. qual o problema de pedir? Aí é que está essa questão do orgulho. Qual o problema de pedir, né? Sim. Se todos nós abrirmos mão do orgulho, não vai ter Uhum. problema pedir, né? Isso. Às vezes assim, pedir não é se rebaixar, né? Isso não Imagina. precisa ser um problema, a não ser que eu transforme isso num problema, né? Muito Se eu, bem. né, se eu não transformar isso num problema, não precisa ser, É né? isso aí. Então não tem, a gente tem que pedir para tudo mesmo, pedir. Não, como às vezes assim, mas você não viu a minha cara? Você, olha, vi, mas não decifrei, eu li errado, né? Então fala, pelo amor de Deus, fala, né? Ah, se eu tiver que falar, não tem valor. Não tem valor só se eu não der valor, né? Isso, Só se Marcelo. eu não der Muito valor, bem. né? É. Marcelo, que delícia de conversa, que delícia. Foi Eu fiquei muito bom. feliz de Ainda estar aqui com com você também. saudade. É. Lembrei das nossas conversas lá nos sistemas humanos, né? Gente, sistemas humanos, quero aproveitar esses minutinhos aqui para falar para vocês. Os sistemas humanos, ele é um instituto, né, de formação para terapeutas de casal e Casal e família. família. Então é um espaço onde você vai fazer um curso de 3 anos, né? Durante 3 anos você vai estudar para esse universo, né? Que é Uhum, olhar para dentro e olhar de onde é que vem isto que você é, né? De onde é que vem esses uhum, aprendizados que você foi tendo e que vão se expressando nas suas relações. É isso. um curso que, assim, a minha vida mudou 100% depois que eu Uhum, conheci os sistemas humanos, né? Depois que eu estive lá. E, uhum, e eu, talvez, como dizia o Marcelo, talvez sendo otimista demais, mas eu não ligo, assim, eu não acho que alguém saia igual depois de uma experiência de sistemas humanos. Eu não acredito nisso. Eu acho que muda profundamente a gente. Só que, veja, uhum. muda para melhor. Porque Para melhor. lá, toda mudança custa, né? A gente sabe disso, que mudar não é Uhum, fácil. Mas é uma mudança que você tem amparo. Então, as pessoas estão ali prontas para cuidar de você. Elas estão prontas para... Isso doeu, uhum. Lucilene? Então, vamos cuidar dessa dor, né? E É. a gente tem 18 segundos, Marcelo. Eu quero agradecer demais você. Dizer que Eu venha que mais vezes agradeço. Fiquei aqui no muito, nosso muito, muito feliz. Instagram. Muito feliz.
Muito obrigada, meu querido. Olha, um Obrigado. abraço, Deus Um abençoe, abraço. viu? E um Amém. beijo para Deus todo mundo. abençoe.